Fala pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui. Você aí do outro lado, com destino à nossa aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais, né? Você sabe que nós nos encontramos aqui semanalmente para a gente poder dialogar um pouquinho, né, sobre os assuntos de língua portuguesa. E hoje a professora está chegando aqui para conversar com você sobre um assunto muito bacana, que é um assunto de prova. Você que faz aí, que já tem feito, né, que fez aí as últimas provas. Infelizmente aí não foi, mas dessa vez vai, né? Se Deus quiser. Você que está aí do outro lado, então nessa situação você sabe que a professora Jair está dizendo para você. Às vezes você também não fez a última prova, né? As últimas. Hoje aí, esse cenário atual é o seu primeiro cenário, mas você tem acompanhado questões da banca examinadora, você também sabe, né? Que nós estamos falando sobre um assunto de verdade, um assunto de prova. Não é verdade? Função sintática dos pronomes relativos é um assunto de prova para gente, tá? Então, a prof trouxe aqui o seguinte, o que a prof fez para você? Eu trouxe aqui o principal foco dos pronomes relativos, que é o que geralmente sempre acontece em situação de prova. O conteúdo, né, o item pronome relativo é extenso, mas a prof filtrou aqui, conseguiu filtrar para você e trazer aqui o principal ponto. Dentro do item pronome relativo, que você não vai deixar de estudar o item todo, claro, né? Existem vários pronomes relativos, você não vai deixar de estudar todos, mas vai intensificar os seus estudos neste item que nós vamos tratar aqui em nossa aula hoje, beleza? Nosso encontro aqui no canal do Vale Concurso, tá? Então já deixe seu like aí do outro lado, né? Seu comentário, tá? Você que ainda não está inscrito no canal, inscreva, né? Aperte o sininho aí das notificações, tá? E vamos lá, então, para a gente poder entender sobre este assunto que nós vamos abordar aqui hoje. Beleza. Olha só o que eu coloquei para você aqui. Nós sabemos que os pronomes relativos possuem várias funções morfológicas e sintáticas. Primeira coisa que a gente precisa saber antes de analisar a função sintática do pronome relativo é entender o quê? É identificar o pronome relativo dentro de uma questão. Então, você vai identificar o pronome relativo. Depois que você identificar o pronome relativo, aí você vai avaliar a função sintática dele. Beleza? Aí, antes de nós passarmos ali para o ponto importantíssimo, né? Já tratando ali desse pronome, do estudo aí, né? Esse ponto importantíssimo aí do pronome, é o seguinte: como que eu vou identificar? Porque eu achei o pronome relativo, professora Angélica, eu identifiquei o pronome relativo ali, porque, né, a senhora falou tanto de estudar pronome relativo que eu estudei, tá bonitinho ali. Mas, professora, eu não consigo saber a função sintática que ele exerce dentro do contexto. Então, beleza, primeiro ponto você já tem, identificou ali o quê? O pronome relativo. Agora, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção, né? Você vai observar aí como é que você vai saber a função sintática dele, né? Esse aí que é o seu problema, não é isso? Pois é, então vamos lá. Olha só, você vai achar o pronome, qual você já achou, pega tudo que está depois dele, ali, tá? Tudo que está depois do pronome relativo, faz a perguntinha correta para aquele contexto que está depois ali, partindo daquele contexto que está depois, onde a resposta vai ser a palavrinha que se encontrou antes do pronome relativo. Então, você vai pegar o pronome relativo depois dele ali, tudo que está depois dele, e vai observar a pergunta correta que você vai fazer, porque a resposta é a palavra que se encontra antes do pronome relativo. Tá vendo? Então, a função daquela palavra diante do que você montou como pergunta ali é que vai ser a função sintática do pronome relativo. Por que isso? Porque o pronome relativo ele tem um termo antecedente. Então, a função sintática que acontece no termo antecedente é a função sintática do pronome relativo dado em questão. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, o que que acontece? O que é que acontece? Olha só. Vamos lá, então, no pronome que, né? Que é o primeiro pronome que a gente tem aí no nosso contexto aqui para você, né? Então, olha só, vamos observar o pronome relativo que. Preste muita atenção no que a prova vai colocar para você aqui. O pronome relativo que, ele é um dos mais cobrados em situação de prova do CRS, tá? Porque ele tem várias observações sobre ele. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a gente sabe que o pronome relativo que
se refere a coisa ou pessoa, né? Tem como termo antecedente ali algo que indique coisa ou pessoa, não é assim? Pois é, beleza. Então tá, olha só. Os alunos prepararam-se bem. Os alunos foram classificados. Então, resumindo isso aí, usando o pronome relativo, olha o que a gente tem. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Porque os alunos não foram classificados e eles não se prepararam bem? Pois é, então, os alunos que se prepararam bem foram classificados. Tá vendo? Pois é. Agora, qual que é a função sintática do pronome que? Né, uma vez que ele se refere aos alunos. E aí? Como é que a gente vai saber? A gente vai pegar tudo que está depois dos alunos ali, ó, que se prepararam, foram classificados, e fazer a pergunta para a palavra alunos, olha só. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Então, se você pegar essa oração aí, ó, prepararam bem e foram classificados, você consegue montar uma perguntinha com relação à palavra alunos, que veio antes do pronome relativo que. Olha só. Quem é que se prepararam bem? Quem é que foram classificados? Os alunos. Olha só. Os alunos se prepararam bem, os alunos foram classificados. Tá vendo como é que funcionou? Pois é. Aí o que acontece aqui? O que acontece aqui? Qual que é a função sintática do que? Uma vez que nós achamos, então, a função sintática da palavra alunos, né? Porque eu perguntei, quem é que prepararam bem? Quem é que foram classificados? Os alunos. Tá vendo? Então, eu tenho nos alunos ali o sujeito, então a função sintática do pronome que é sujeito também. Tá vendo como é que funcionou ali? Pois é. Agora, exemplo de número 2. Chegaram as pessoas que convidei para o evento. Olha só, você viu o pronome que, né? Como termo antecedente a ele ali, a palavra pessoas. Pessoas que convidei para o evento, beleza, tá? Então, você tem ali o pronome relativo que, né? E o termo que antecede ele ali é a palavra pessoas, não é isso? Beleza, então. Ok. Tá, agora vamos pegar o que está depois do pronome relativo que, para a gente poder bolar a pergunta, porque a resposta é a palavra pessoas, que veio antes do pronome relativo que, né? Para eu poder saber a função sintática do pronome relativo. Beleza. Quem é que convidei para o evento? Ou melhor, desculpe-me, né? Eu convidei, até a gente buga, né? Eu convidei. Então, convidei para o evento quem? Eu convidei, desculpe-me, tá? Que a prof engoliu o sujeito que está oculto ali. Eu convidei quem para o evento? As pessoas. Olha só. Eu, sujeito que está oculto, por isso a prof confundiu, né? Convidei quem para o evento? As pessoas. Então, eu fiz a perguntinha ali, montei a pergunta, né, de forma correta, claro. Entendi que o sujeito está oculto, fiz a perguntinha correta no contexto que veio depois do pronome relativo, e a palavrinha que está antes do pronome relativo respondeu como o quê? Como objeto direto. Então, o que tem também a função de objeto direto, porque o pronome que está ali, ó, relacionado com o termo antecedente. Tá vendo? Pois é. Olha o outro exemplo. Aquelas são as referências bibliográficas de que você precisa. Beleza. Nós achamos o pronome relativo que, vimos o item anterior, que é a palavrinha referências bibliográficas, né? São as referências bibliográficas ali, tá? Olha o que a gente fez. Olha o que a gente fez aí, ó. O que, fazendo referências, né? As referências bibliográficas. Beleza, o termo antecedente. Aí o que aconteceu? Olha só, vamos lá pra gente ver o que aconteceu ali. Você precisa, eu peguei o que está depois do que, né? Você precisa de quê? Olha a pergunta que eu fiz. Você precisa de quê? Olha aí a pergunta como ela apareceu, né? Das referências bibliográficas. E o de que não aconteceu ali no as, né? Antes das referências bibliográficas ali, ele está lá antes do pronome relativo que. Olha só. Você precisa de quê? Das referências bibliográficas. Olha só. Tá vendo? Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Você tem ali as referências bibliográficas, né? Como sendo o quê? Como sendo objeto indireto. Olha aí a análise que a gente fez, como sendo objeto indireto. Então, peguei o que está depois do que, fiz a pergunta porque está antes e tive resposta sintática ali, né? Você precisa de quê? Das referências bibliográficas.
Tá vendo como é que é? Então, eu tenho na expressão referências bibliográficas a função de quê? Do sujeito. Ou melhor, do objeto indireto, tá? Então, eu tenho ali a função do objeto indireto. Então, qual que é a função sintática do quê? Objeto indireto, por causa das referências bibliográficas, que foi o termo que apareceu antes desse pronome relativo. Então, é sempre assim, olha, eu pego o que está depois, faço a pergunta certinha para o que está antes e visualizo a função sintática do pronome relativo que é dado em questão. Tá vendo como é que eu faço? Pois é. Olha só o outro item agora, vamos lá. São muitas as travessuras de que o garoto é capaz. Olha só, eu tenho aí de novo, de que, né, o pronome relativo que acontecendo ali, o garoto é capaz. Tá, então vamos lá agora associar. O garoto, né, tudo depois do pronome relativo. O garoto é capaz. Capaz de quê? Das travessuras. Olha só. Ok, eu tenho ali então. O garoto é capaz de quê? Das travessuras. Beleza. Como a minha pergunta a partir de um nome, né? Capaz. Capaz é um nome, né? Não é um verbo. Capaz de quê? O que eu tenho antes do pronome relativo que ali, que é as travessuras, é um complemento nominal da palavrinha capaz. Capaz de quê? Das travessuras. Tá vendo como é que funcionou? Então, a função sintática do pronome que é o quê? Complemento nominal, porque a resposta ali, a palavrinha, né, travessuras ali, foi a resposta. E a palavrinha travessuras como resposta tem a função de complemento nominal. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora, olha só. Imagina o grande homem que você é. Olha o que a gente tem aí. O grande homem. Olha só. O grande homem. O que eu tenho ali no grande homem? Vamos ver? Então, vamos lá. Você é. Olha o que eu peguei. Tudo depois do que ali. Olha, você é o grande homem. Olha só. Você é o grande homem. Perceba que depois da palavrinha você, eu tive um verbo de ligação. E o que está antes do pronome que é a expressão o grande homem, se refere a você. Não é isso? Pois é. Então, essa expressão aí que veio antes do pronome relativo que, né, fazendo ali a perguntinha com o que veio depois, se torna predicativo do sujeito, né? Porque você é o grande homem. O grande homem se refere ao sujeito você, com o verbo de ligação é no meio desse embolo aí, né? Então, beleza. Então, achei a função sintática, né, da expressão que veio antes do pronome que ali, que é o grande homem. Entendo que ela é predicativo do sujeito. Então, qual que é a função do pronome relativo que? Predicativo do sujeito também. Beleza? Como é que é? Ok. Este é o jornal porque fui homenageado. Beleza, eu fui homenageado pelo jornal. Olha só, tá vendo? Olha como é que eu fiz aí o inverso, ó. Fui homenageado pelo jornal. Então, a expressão jornal ali, que aconteceu junto com a preposição por, né, antes do pronome relativo que, pelo jornal, tem a função de agente da passiva. Quando você estudou agente da passiva, você sabe como é que é. Então, tendo a função do agente da passiva, qual que é a função sintática do quê? Agente da passiva. Você está prestando atenção? Porque a prof está te explicando. Você tem que pegar o que está depois do pronome que, mais uma vez, estou falando para você. Faz a pergunta para o que está antes do pronome relativo que. E o que você identificou ali antes será também a função sintática do pronome que. Tá vendo? Do pronome relativo que. Tá vendo? Então, não é o contexto direto. Você vai fazer a pergunta na ordem inversa. Pegar o que está depois e perguntar para o que está antes do pronome relativo que. Então, a resposta que aconteceu ali, a função sintática que aconteceu ali antes do pronome relativo que, será também a função sintática do pronome relativo. Tá vendo? Porque ele tá ali estabelecendo, né, uma relação com o termo antecedente a ele. Ok? Beleza, vamos lá. Esta é a casa em que vivi durante algum tempo. Vamos ver o que a gente tem aqui, olha. Olha o pronome que de novo. Então, vamos depois dele, ó. Vivi durante algum tempo onde? Agora, minha pergunta muda, né? Vivi, sujeito tá aí, durante algum tempo onde? Na casa. Olha só, na casa. Então, o que acontece aqui? Na casa, né? A palavra casa ali, que aconteceu antes do pronome relativo que,
Sintaticamente, ela tem a função de um adjunto adverbial. Então, com certeza, a palavrinha que ali, né, tem também a função de um adjunto adverbial de lugar. Viu como é que funcionou? Pois é. Então, é assim que a gente entende o processo, viu? E a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Então, o que a prof diz para você? É sempre você fazer o que nós fizemos aqui. Pegar o que está depois, montar a pergunta adequada, porque a resposta vai estar na palavrinha que veio antes do pronome relativo. E assim, o pronome relativo também tem a mesma função sintática ali, ok? Pois é. Então, é a gente associar isso, né? A gente entender isso. E lá na prova não vai acontecer diferente. Né? Pode não acontecer diferente. E um exemplo disso é essa questão que a prof trouxe para você aqui agora. Essa questão que nós estamos desenvolvendo aqui agora, com relação ao pronome relativo, é uma questão que já aconteceu a banca examinadora. A banca examinadora já trouxe essa questão que vocês estão vendo aí agora em situação de prova. Tá vendo? Por isso que é muito importante você praticar muitas questões, né? Porque aqui, o que acontece? Você adquiriu o nosso preparatório, você está estudando, você vem aqui, complementa, né? Os seus estudos aqui de forma mais objetiva, claro, mas é um complemento, é uma revisão. E aí, o que você faz? Você prepara para as questões, porque quanto mais questões você praticar, melhor é para o seu desenvolvimento. Quanto mais questões que você praticar, melhor é para você. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai precisar praticar muitas questões. Praticar. Bora lá praticar muitas questões. Viu? Então, assim, vamos associar isso. E nós, no Vale Concurso, nós temos os nossos materiais impressos, tá? Nós temos os nossos materiais impressos. Inclusive, uma apostila só de questões para você. Né? Você pode entrar em contato com o nosso canal de atendimento e adquirir a sua apostila de questões. Tem a apostila teórica, né, com teoria, questões, e tem a apostila de questões. Material muito completo para você poder praticar aí, né, porque ainda temos tempo. A gente começa a caminhar aí para uma reta final, mas ainda estamos no meio do caminho, né? Então, assim, quanto mais prática de questões, melhor é para o nosso desenvolvimento, tá? Beleza, então vamos lá, né? Olha o que a gente tem aí como questão, olha. Sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. Olha só. Observe o enunciado. Olha o que a gente tem aí. Há coisas que aprendemos tarde. Beleza. Nós temos aí o pronome relativo que, exercendo a função sintática de que será? De que a gente fala que aqui no canal do Vale Concurso, dentro do nosso preparatório, a gente mata a cobra e mostra ela morta, né? Porque mostrar o pau já foi coisa do passado. Então a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Assim que a gente faz? Pois é. Então o que acontece? Mostrando a cobra morta, eu explico para você. Como é que você vai fazer isso? Do jeito que a gente fez até agora. Você vai pegar tudo que está depois do pronome relativo que, fazer a perguntinha e achar ali a função sintática na palavra que se encontra antes do pronome relativo que. Tá vendo? Então, você vai pegar tudo que está depois, perguntar o que vem antes, a resposta que veio ali, que aconteceu ali, é a função sintática do pronome relativo. Então, vamos lá. Aprendemos tarde, né? Há coisas que aprendemos tarde. Então, nós temos ali depois o pronome que, olha, aprendemos tarde. Tá, aí você vê, né? Pega essa pergunta, esse contexto, tenta você fazer, olha, monta a pergunta correta e acha a resposta no termo anterior. E me fala qual alternativa você marcou aqui. Será que é objeto direto? Será que é sujeito? Será que é objeto indireto, né, na letra A? Será que é sujeito? Será que é objeto direto? Ou será que é agente da passiva? O que nós vamos ter como resposta correta? Olha só, o que nós vamos ter aí como resposta correta? Vamos ver qual que é a resposta? Vamos? Olha só, o que a gente tem? Objeto direto. Por que a gente tem objeto direto? Você que colocou aí no chat a resposta já, às vezes você que está aí pensando, né? A professora Jack não está acompanhando o chat aqui, porque a gente quer tratar do conteúdo aqui rapidão, para tratar, para trazer para você o máximo de coisas aí, numa precisão muito bacana. Mas por que é que nós vamos entender que a resposta correta é objeto direto? Porque olha só, aprendemos tarde. Nós temos o sujeito nós. Nós aprendemos tarde. Nós aprendemos o que tarde? Olha só. Aprendemos o que tarde? Nós aprendemos o que tarde? Nós aprendemos coisas. Olha só.
Então, coisas aí é o objeto direto, né? Porque aprendemos o quê? Coisas. Então, coisas é o objeto direto. E é a resposta. Então, o pronome relativo que apareceu aí logo após a palavra coisas tem também a função de objeto direto. A função sintática de objeto direto. Tá vendo? Eu disse para você que se encontra aqui no canal do Vale Concurso com a Prof agora, o seguinte, nós não temos só o que, né, como pronome relativo. Nós temos vários pronomes relativos. O quem, cujo, quanto, né? Nós temos vários pronomes. Onde, nós temos vários pronomes relativos. Só que o que mais acontece em evidência de prova da banca examinadora é o quê? É o pronome relativo que. A função sintática do pronome relativo que. Né? E, na verdade, a função sintática do que e do se, né? Então, hoje a prof trouxe para você aqui a função sintática do que, para você poder entender um pouco como vai cair na sua prova. E essa questão que você está visualizando aqui é uma questão de prova. É uma questão que a banca examinadora já trouxe em situação de prova. Tá vendo como é que é? Não é brincadeira, mas a gente dá conta, né? A gente dá conta. Então, olha só, outra questão também trazida pela banca examinadora. Olha só, observe o enunciado empregado no trecho do texto. Vamos lá. Esta cova em que estás com palmos medida. Olha só. Aí a gente tem, né, que o pronome relativo em destaque exerce a função sintática de que? Pega o que está depois do pronome relativo que, tenta montar a pergunta correta, porque a resposta está antes do pronome relativo que. E aí você entende, será que a função do pronome relativo que ali é de sujeito, a função sintática? É de adjunto adverbial? É de adjunto adnominal? É de objeto indireto? E aí? Qual resposta nós daremos com relação à função sintática do pronome relativo que? Qual a resposta nós teremos isso aí? A gente precisa saber. Você fez a pergunta aí? Você conseguiu associar? Às vezes você já até deu aí a resposta no chat. Conseguiu associar? Conseguiu entender? Pois é, vamos ver a resposta então, para a gente poder conferir se a nossa vertente ali está correta ou não. Olha só o que a gente tem então. Olha aí. Adjunto adverbial. Por que adjunto adverbial, professora? Por que o adjunto adverbial aqui nessa função? Pelo seguinte, olha. Estás com palmo medida. Olha só. Em relação à cova, né? Ó, esta cova em que estás, em que tu estás com palmos medida. Então, tu estás onde com palmos medida? Na cova. Olha só a pergunta. Tu estás onde? Na cova com palmos medida. Olha só, tá vendo? Aí você encontra a resposta na expressão na cova, tá vendo? A cova. Então, a palavra cova, ela tem a função de um adjunto adverbial, tá? Ela tem a função de um adjunto adverbial. Então, né, tem-se aí tudo muito direitinho para você poder entender como é que funciona, tá? Então, a resposta aí, né, a função sintática aí é esta. A cova em que estás com palma medida. Beleza? Ótimo. Mais uma situação agora para a gente é o seguinte, olha aí, vários ques no enunciado, né? E aí nós temos dois ques, olha só. E nós temos aí o seguinte, né, que esses dois ques, levando-se em consideração o seu emprego, né? Qual ou quais são aí, né, ou é a classe gramatical das palavras que sublinhadas no excerto abaixo. Então, nós temos aí as duas palavras que, né, os dois ques ali, e tá pedindo ali a função deles, né? E aí pede as classes gramaticais do que, né? Olha o que a gente tem aí. Aí tá ali, olha, que, na verdade tá pedindo para você analisar o que, né? Tá com relação à classe gramatical, nem a função, nem o pronome relativo agora, mas vamos associar. Será que ambos são pronomes relativos? Será que a primeira ocorrência é de conjunção integrante e a segunda é de pronome relativo? Será que ambas são conjunções integrantes? Ou será que a primeira ocorrência é de pronome relativo e a segunda é de conjunção integrante? O que a prof diz para você? Antes de você saber a função sintática de um pronome relativo, você tem que saber identificar o pronome relativo ali dentro. E a palavra que é uma palavra de prova, tá? Porque ou ela é pronome relativo ou ela é conjunção.
tá? Então, olha o que que nós temos como resposta aí, falando do pronome que, né, da palavra que ali, olha, ambos são pronomes relativos. Aí não é um exercício que pediu função sintática do pronome relativo, vocês estão me entendendo, né? Mas é uma questão que pediu o quê? A avaliação da palavra que. E essa também é uma questão que o CRS pode trazer para você, que a banca CRS pode trazer para você em situação de prova. Simplesmente para você definir, identificar a função, ou seja, a classe gramatical da palavra que ou das palavras que estão ali para você. Entendeu? Você poder identificar isso. E aí a gente teve como identificação, né? Porque em todos os dois contextos do que ali, a palavra que retoma o termo antecedente, né? No primeiro que ali, a rotina de vigilante, e no segundo que ali, lucros e sacrifícios. Tá vendo como é que funciona? Pois é, então a gente tem isso daí, tá? Beleza demais da conta. Então é isso, olha. A prof se despede, né, de você que ficou aqui comigo até agora, onde nós tratamos de um assunto muito, muito, muito importante de prova. Na verdade, é muito bom saber, né, que vocês ficam aí, né, esperando aí as nossas aulas aqui no canal, as nossas dicas aqui para te auxiliar no seu conhecimento. É claro que a gente sempre fala que o Vale Concurso está com você até a aprovação e é fato isso, né? É verdade isso. Então é isso, tá? Nós nos encontramos aqui em breve, se Deus quiser, com mais conteúdo valiosíssimo como esse, viu? Onde você pode aí degustar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, mas olha, nunca desista de você, nunca desista do seu objetivo, tenha dedicação, determinação, foco, tá? Porque a aprovação vem. A aprovação vem e ela é garantida para você, tá? Então, não desista, viu? E outra coisa, pratique questões. Tá? Pratique questões, você que ainda não é aluno do Vale Concurso, ainda dá tempo de adquirir o nosso preparatório, né? E vamos lá adquirir aí e estudar, porque nós temos aí que correr contra o tempo, né? Para a gente poder continuar aí em busca da nossa aprovação, tá? Então, ó, beijo no seu coração, fique com Deus aí, tá? Vocês todos que me acompanharam aqui até agora. E é isso. Em breve a Prof está de volta para mais conteúdos com você aqui no canal, tá? Tchau, tchau. Fui.